Eu acho legal tentar aclarar um ponto aqui, que é sobre a importância dessas reformas, que isso pode trazer na vida do dia a dia das pessoas, né? Às vezes a economia é um emaranhado de letrinhas, uma sopa de letrinhas, e parece que isso não impacta, mesmo que a médio ou a longo prazo, a vida no dia a dia das pessoas, como eu brinco quando a gente vai na padaria comprar um pãozinho, né? Tem muitas narrativas que jogam contra, que falam que essas medidas não são populistas, ou que não pensam no povo, e justamente pelo contrário. As reformas estruturais, elas são cada vez mais importantes, para assim na hora que a gente for na padaria, aquela sopa de letrinha tão difícil da economia se tornar de uma maneira muito mais clara, para as pessoas do dia a dia, na rua, né? As pessoas que, mesmo as que não entendem mais a fundo de economia. Então vamos lá. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, sobre a curva de juros futuro, o juros futuro de um país. Quanto mais arriscado esse país, maior os juros. Justamente, se você vai emprestar dinheiro para alguém que é mais arriscado, você cobra um juros maior. É o mesmo caso de um país, né? Só que quanto mais arriscado o país, quanto mais endividado, quanto mais ele gasta, maior esse juros futuro. E mais caro para se financiar, para emprestar o dinheiro, vai pagar mais caro. E mesmo nós aqui no dia a dia, se o país é mais arriscado, a gente vai comprar um apartamento, uma casa, vai comprar o que quer que seja um carro e financiar, você vai usar a curva de juros futuro para saber quanto vai ser esses juros mais ou menos que você vai tomar nesse empréstimo. Quanto maior os juros, mais caro esse empréstimo. Então essas reformas no Brasil, elas são extremamente importantes para que o país diminua o seu endividamento, gaste menos do que ganha para se tornar superavitário e não deficitário. É a mesma coisa na nossa casa. Se você ganha R$1.000 e gasta 2.000, você vai ser deficitário e teus juros vai ser muito mais alto. Você é uma pessoa mais arriscada. Quando a gente traz essas reformas à tona, viabiliza essas reformas, por mais que no curto prazo possa parecer mais difícil, a gente tem que pensar um pouco mais lá na frente. Eu vou fazer um vídeo essa semana sobre como foi a mudança da Previdência na Austrália, quanto a gente tem que abrir mão, talvez num curto prazo pequeno de tempo, para que daqui a pouco a nossa vida esteja muito menos arriscada e muito melhor. Então quando a gente faz essas reformas estruturais no Brasil, a gente traz uma realidade menos arriscada do país, que ele pode gastar menos, sobra mais dinheiro para o investimento no dia a dia, né? E aí aquele juros futuro que eu falei no começo desse vídeo começa a cair. Por quê? Porque o risco do país diminui. Quando esse juros futuro cai, significa que o país se tornou menos arriscado e o real também valoriza frente ao dólar. Quando você tem um real mais valorizado frente a um dólar e uma curva de juros futura que caiu, você faz financiamentos mais baratos. As pessoas podem comprar ativos, carros, apartamentos, casas, pagando um financiamento com uma taxa menor. Quando você tem um real mais valorizado, os ativos caem de preço, porque muitos dos ativos, mesmo um pãozinho, tem muita coisa que é cotada em dólar e o preço sobe. A gasolina do carro que a gente coloca sobe. Então quando a gente tem uma diminuição da curva de juros, um real que se valoriza por conta da diminuição do risco do país, feita pelas reformas aprovadas, quando a gente for comprar o pãozinho na padaria, colocar gasolina no nosso carro, o preço caiu. Quando a gente for comprar a nossa casa, financiar uma casa, um apartamento, um carro, o financiamento fica mais barato. Então aí essas reformas começam sim a dar muito mais retorno e perceptível no dia a dia, na vida do brasileiro comum na rua. Aí a gente fala, aí eu vejo por que essas reformas elas são extremamente importantes. Tá bom? Qualquer dúvida, por favor, me avise.